nosso boa noite a todos. Esta noite especial em comemoração aos 5 anos que completa o Observatório Nacional da Advocacia, esta entidade que tem lutado por uma melhoria na comunidade jurídica, na advocacia, e hoje completando 5 anos dessa edição especial, nós estamos aqui uma entrevista exclusiva com o presidente recém-eleito da OAB do Estado do Pará, Dr. Eduardo Imbiriba. Nós estamos também aqui destacando a presença do nosso presidente do Observatório Nacional da Advocacia, o advogado paraense Mário Davi Prado Sá, advogado atuante e que teve essa feliz ideia de criar o Observatório Nacional da Advocacia para defender as grandes causas da nossa comunidade jurídica, da sociedade e da advocacia, que é a sua verdadeira paixão. E hoje teremos, como disse, essa entrevista com o presidente da OAB do Pará, doutor Eduardo Imbiriba. Olá, doutor Carlos Couto, boa noite a todos aqueles que assistem esse tão importante evento. Saibam que é uma satisfação estar aqui no dia de hoje entre vocês. Quero aqui parabenizar o aniversário aí do nosso Observatório Nacional da Advocacia. E também é muito, muito importante saber que estamos aqui em um espaço fundamental para todos nós. A gente pode estar aqui para tecer algumas considerações a respeito de assuntos muito importantes, não só para a advocacia, para o meio jurídico, mas também para toda a sociedade. E a gente está aqui para esclarecer, para sanear qualquer dúvida e para falarmos a respeito da gestão que teremos aí pela frente nesse triênio vindouro aí na nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Mas é sempre bom ressaltar e deixar claro que estaremos sempre à disposição da nossa classe, à disposição da advocacia, tentando fazer com que a gestão seja uma gestão cada vez mais democrática, uma gestão cada vez mais inclusiva e que, acima de tudo, atenda os anseios da nossa classe, da nossa profissão e da sociedade. Então, nós estamos aqui para esclarecermos o que for necessário e para também falarmos a respeito de como a gente pretende gerir os destinos da nossa instituição aqui no triênio de 2022 a 2024. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo espaço e, acima de tudo, saudações aí ao nosso Observatório Nacional. Nós agradecemos profundamente a presença do presidente eleito da OAB, doutor Eduardo Imbiriba, e nesse momento festivo também aqui para o nosso observatório, e aniversaria hoje, completa 5 anos de existência em defesa da advocacia, da comunidade jurídica e dos grandes temas nacionais. Doutor Eduardo, nós vamos à nossa primeira pergunta, que realmente ela diz respeito a essa eleição recente da OAB, na qual foi uma eleição das mais disputadas dos últimos 30 anos da nossa entidade. E a nossa pergunta vai no sentido de se existe alguma proposta sua que venha a alcançar, a unificar os objetivos, os propósitos da advocacia paraense, uma vez que teve esta grande disputa, né, essa grande, bonita festa democrática na eleição da nossa OAB. Mas a pergunta é se há alguma proposta que venha a engajar os advogados, unificar. E daqui o senhor está com a palavra. Recebendo também o desejo e os parabéns do Observatório pela sua eleição, desejando sucesso na sua gestão. Muito obrigado, doutor Carlos Couto. Realmente foi uma festa da democracia, não é? Em que pese ter sido uma eleição muito acirrada, até por vezes os ânimos exaltados, uma campanha eleitoral muito disputada, mas aí nós temos que levar em consideração sempre o lado positivo das coisas, não é? Uma eleição como esta, ela é um exercício democrático, não é? Ela faz com que, pela primeira vez, como você bem falou, doutor Carlos, em 30 anos foi a eleição mais disputada na história das eleições da Ordem.
Isso faz com que nós tenhamos sempre a noção de que nós estamos caminhando cada vez mais, que a ordem caminha cada vez mais para um rumo certo. Ou seja, a sociedade se engajando cada vez mais em uma eleição da OAB. Ou seja, a OAB deixou de ser uma instituição fechada, porque antigamente, até pouco tempo atrás, nós víamos somente o interesse da classe voltado para uma eleição de ordem. Dessa vez, não. Nós vimos toda a sociedade interessada na eleição, toda a sociedade preocupada e querendo saber a respeito das propostas de ambas as chapas que estavam disputando o pleito eleitoral, davam opiniões, queriam ouvir, cada um fazia os seus prognósticos a respeito da disputa eleitoral, e isso faz com que nós tenhamos um sentimento de muita satisfação, porque a gente passa a ter a convicção de que a instituição é uma instituição cada vez mais aberta que está atraindo o interesse não só da advocacia, mas também da sociedade. Temos que ter em mente que a ordem ela ocupa uma posição altaneira. A ordem está acima de ideologias, a ordem está acima de partidarismo, e a ordem, logicamente, que está aí para atender os anseios da advocacia, mas também está para atender os anseios da sociedade. E isso aí ficou provado, porque toda a sociedade prestou atenção, acompanhou a campanha, acompanhou a eleição, e o resultado é esse, o resultado foi esse. A classe, ela indicou quem aí estava mais capacitado em termos de apresentação de propostas para estar à frente da instituição nesses 3 anos. Foi uma disputa eleitoral disputada, foi um pleito eleitoral disputado, melhor dizendo, mas chegou a hora da gente desarmar o palanque, chegou a hora da gente dialogar, chegou a hora da gente ouvir também os anseios daqueles colegas de profissão que não votaram em nós. Ou seja, nós agora somos gestão. Então, nós temos que ouvir todos e toda a classe, todas as advogadas e todos os advogados. Temos que sempre ter esse sentimento de estarmos com as portas abertas para ouvir a advocacia. E, a partir de agora, nós vamos, e já estamos fazendo isso, já nesse período de transição, já organizando a implementação e a execução do plano de gestão que nós apresentamos durante a nossa campanha eleitoral em todo o estado do Pará. Então, estamos aqui para esclarecer qualquer ponto que vocês achem necessários. Adianto aqui, vamos continuar a nossa campanha de interiorização, vamos continuar a nossa campanha cada vez maior de qualificação da advocacia na capital e no interior do estado. Estamos já dialogando com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará para resolvermos essa situação da implantação das unidades processuais judiciais, as UPJs, de processamento judicial, as UPJs, no sentido de que esse problema que muito fez com que a advocacia sofresse, principalmente no decorrer desse ano de 2021 e do ano de 2020, a gente já está em negociação, já estamos conversando a respeito de encaminhamentos necessários, no sentido de que os processos sejam cada vez mais digitalizados, de que o pessoal do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, esteja cada vez mais qualificado e treinado para atender a advocacia, que nós tenhamos mais juízes e funcionários, que nós tenhamos ambientes adequados, no sentido de que a advocacia possa ser tratada com respeitabilidade, com dignidade, e que a gente cesse essa questão e essas reclamações todas a respeito da demora do atendimento nas unidades de processamento judiciário. Então, o diálogo vai ser constante, nós vamos procurar atender os pleitos da advocacia como um todo, e o problema que mais está nos prejudicando atualmente, ele já estamos em discussão, já estamos em negociação, já estamos com um sentimento de cooperação para com o Poder Judiciário, no sentido de que esse problema seja cada vez mais rápido saneado. Então, esses são os nossos pontos principais a respeito da execução do plano de gestão e sempre abertos a ouvir qualquer tipo de pleito e anseio da advocacia. Muito bem, perfeito, doutor. Inclusive, o senhor até antecipa uma pergunta que chegou para nós, exatamente sobre o procedimento eletrônico. Em alguns casos, após o trânsito em julgado, tem levado assim, até 4 meses, 5 meses para se poder se chegar aos finalmente, né? E isso é uma pergunta que chegou para nós, o senhor já até tocou no assunto, que está havendo essa dificuldade,
para toda a advocacia, para todo mundo, é uma transição, não é? Onde a gente ainda está tendo que observar como é que vai ser essa adaptação. Doutor Mário Davi, se quiser fazer alguma consideração sobre a pergunta, pode fazer, senão a palavra está com o doutor Eduardo. Bem, Eduardo, presidente, eu particularmente considero hoje o Conselho dos Presidentes o plenário mais autêntico do Conselho Federal. E Vossa Excelência vai ter um voto importante aqui do Pará. E eu queria saber qual é a sua posição contra a eleição direta para presidente do Conselho Federal. Você é a favor da eleição direta para escolher nosso presidente nacional? Excelente pergunta, doutor Mário Davi Prado Sá. Realmente, essa questão a respeito da eleição, de como feito, como é esse processo eleitoral dentro do Conselho Federal, é uma discussão que gera muitas controvérsias, né? As alegações principais em relação a todos aqueles colegas advogados e advogadas que defendem uma eleição direta para o Conselho Federal é justamente pelo fato de que a democracia ela não é exercida na sua plenitude e de que a diretoria do Conselho Federal ela é escolhida através de um colegiado, de um colégio eleitoral que é formado pelos conselheiros federais eleitos nas suas respectivas seccionais. Isso realmente é uma situação que deve nos levar a uma reflexão. A eleição direta ela deve ser sempre sagrada, né? O direito de escolha dos nossos representantes deve ser sempre sagrado. Mas aí nós temos que sentar para observarmos de uma maneira, através de muita discussão em todo o país, em todas as seccionais, como é que a gente faria, como é que ocorreria uma possível eleição direta para o Conselho Federal. Como é que ocorre atualmente a eleição para o Conselho Federal? Por exemplo, as seccionais elegem as suas bancadas para o Conselho Federal através da eleição direta. Ou seja, agora, no mês de novembro, foram realizadas eleições nas 27 seccionais de todo o país. E cada chapa que se sagrou vitoriosa no pleito eleitoral em todo o Brasil elegeu a sua bancada de 3 conselheiros federais titulares e 3 suplentes, né? Essa sessão será realizada no final do mês de janeiro e as bancadas dos conselheiros federais eleitos diretamente pelos estados elegem a próxima diretoria do Conselho Federal. Ok, esse é o mecanismo de atuação, esse é o mecanismo de funcionamento a respeito da eleição do Conselho Federal atualmente, e é feito nos moldes da eleição para a mesa diretora do Senado Federal. Se nós formos analisar como é a eleição para a mesa diretora do Senado Federal, é justamente feito dessa forma. Ou seja, cada estado elege 3 senadores, cada unidade da federação elege 3 senadores, e os senadores eleitos elegem a mesa diretora do Senado Federal no decorrer do mandato, no decorrer da legislatura. Tudo bem, como é que nós temos que partir para o seguinte pensamento? Se realizássemos uma eleição direta para o Conselho Federal, através da consulta direta para a classe, analisando o número de advogados, por exemplo, no sul do país, né? Temos aí um colégio eleitoral como o de São Paulo, mais de 200 ou 300 subseções, e em termos de número de inscrição de ordem, nós temos aí número de inscrição em São Paulo de 300 mil advogados, né? Temos aqui no estado do Pará, em termos de número de inscrição, 32 mil advogados inscritos. Lógico que nem todos estão ativos. Temos, por exemplo, em Minas Gerais, também um número significativo de 200 mil inscritos, assim como no Rio de Janeiro e nos estados do sul do país. Temos uma densidade de inscritos nas OABs, por exemplo, no Norte e Nordeste, muito menor. Por exemplo, no estado do Amapá, se eu não me engano, nós temos 10 mil inscritos. Então, como é que se daria, por exemplo, uma candidatura de um pretenso candidato ao Conselho Federal que pertence à seccional de São Paulo e que fosse concorrer com uma seccional de Sergipe? Como é que seria feito? Será que essa concorrência, em termos de voto direto, ela seria uma concorrência justa? Eu não estou aqui defendendo a eleição direta ou a eleição direta. Eu só estou aqui colocando um ponto de discussão que deve ter a reflexão de toda a classe. Será que nós teríamos uma eleição igualitária,
com a devida equidade, se nós tivéssemos, por um exemplo, um candidato a presidente do Conselho Federal paulista e um paraense? Será que nós teríamos uma eleição com critérios de igualdade no que se refere a uma competitividade eleitoral com o candidato de Minas e o candidato do Amapá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Todos nós devemos ser favoráveis a um pleito eleitoral direto. Afinal, a nossa instituição é a instituição que representa, mais do que toda e qualquer instituição, a luta pela democracia. E a democracia nós devemos sempre defender e fazer com que ela seja sempre respeitada. A luta pela democracia é uma bandeira nossa e nós não devemos recuar em nenhum momento. Mas, no que se refere à questão da realização de uma eleição direta para o Conselho Federal, nós devemos parar para pensar. Como é que seria feita uma campanha em uma eleição direta para o Conselho Federal? Como é que ficaria a questão do gasto financeiro para uma campanha? Quem teria mais possibilidade de arcar com o custo de uma campanha eleitoral? Seria um advogado do Sul ou um advogado do Nordeste? O advogado do Centro-Oeste ou um advogado do Norte? Ou seja, nós teríamos que analisar e discutir e estabelecer parâmetros para a realização de um possível pleito eleitoral direto para o Conselho Federal. Ou seja, nós deveríamos discutir, em termos de Brasil, em termos de seccionais, em todo o território nacional, como é que uma eleição direta poderia ser realizada de maneira com que os candidatos concorressem de forma igualitária. Ou seja, acho que é um ponto de discussão que a classe deve refletir, deve debater. E se for para mudar o parâmetro da eleição, que a gente mude, mas com muito planejamento, com muita conversa, com muita reflexão a respeito, principalmente, de um critério de competitividade em grau de igualdade entre aqueles que possam vir a ser candidatos à presidência do Conselho Federal em uma eleição direta em todo o Brasil. Bem, presidente, Vossa Excelência não sabe, mas o Observatório apresentou, em 2019, uma proposta de eleição direta. Como seria essa proposta com eleição direta? Seria no modelo americano das prévias. Candidato, porque, na realidade, nós não podemos fazer uma eleição direta, porque São Paulo tem 330 mil advogados. Minas tem 160, Rio de Janeiro 220 mil. Então, nunca seria eleito um advogado da região norte. Qual foi a nossa proposta? Que seja, em cada unidade da federação, 3 votos. Faz a eleição direta, cada o advogado que tiver mais votos nas sessões, nas unidades da federação, vai ser aclamado pelo Conselho Federal. Aí nós possamos ter uma eleição direta que seja igual à previsão de todos os candidatos terem o mesmo direito e a mesma possibilidade. Então, esse modelo que está lá, a proposta está no Conselho, pronta, e faltou o interesse da classe em votar. Mas a proposta democrática está lá, foi apresentada por nós pelo Observatório. Pois não, continua. Doutor Mário, eu acho uma excelente ideia, né? Eu acho que é uma proposta que deve ser levada deve ser apresentada e deve ser levada ao plenário do Conselho Federal. Ela já se encontra lá na comissão eleitoral. Deve passar por uma comissão temática, a comissão faça um estudo, apresente ao pleno e o pleno delibere a respeito da situação. Eu acho muito válida a proposta, eu acho bem democrática e, lógico, que merece ser discutida. Eu acho que toda uma proposta de mudança deve ser encarada com muita naturalidade logicamente, que passar por uma ampla discussão na instituição, se for o caso, se for necessário, uma instituição que se abra um debate entre a classe em todo o território nacional e que a gente possa debater uma proposta de mudança. Nós temos que sempre ter em mente de que as propostas de mudança não devem encontrar resistência, principalmente se elas forem encaradas de uma forma positiva, se ela trazer no seu bojo aspectos de positividade e que toda a classe possa ser favorecida com isso. Perfeito. Muito bem. É um tema que o Observatório realmente trabalha e já chegou ao Senado Federal e acredito que vamos chegar a uma boa conclusão sobre esse tema. Perfeito.
seja debatida, por exemplo, doutor Carlos, perante a instituição, que vá, depois que seja apresentada, que seja debatida. Eu acho que as audiências públicas, por um exemplo, estou aqui, se a gente ouvir a classe em todo o Estado, em todo o território nacional, a gente ouve a instituição como um todo, a gente apresenta o Senado Federal analisa, o Congresso Nacional analisa. Como eu falei há pouco, a gente tem que analisar, tem sempre ver com bons olhos qualquer tipo de proposta de mudança que venha representar uma observância cada vez maior em respeito à democracia. Isso sempre, um movimento dessa natureza sempre é positivo. Perfeito, muito bem. O caminho é esse, é ouvir a classe e apontar soluções. Aqui existe uma pergunta, a qual é de um grande interesse da nossa classe, que chegou para nós também aqui, com relação às custas judiciais. As custas judiciais, elas, por exemplo, nós temos conhecimento que a presidente eleita de São Paulo agora, foi a primeira mulher eleita na Patrícia Vanzolini, advogada criminalista. Exatamente. Ela já teve uma reunião com a presidência, salvo engano, da Alesp, e já tem um agendamento com o Tribunal de Justiça lá, para demonstrar sensibilidade sobre os valores das custas judiciais. Uma vez que a pandemia ela atingiu em cheio a economia do nosso país, ela teve uma questão até mesmo de ter que ser fechado, fórum, não é? Então, tudo isso repercute na advocacia. E as custas judiciais, se há alguma possibilidade, alguma pauta para que possa ser revista esses valores, nós temos conhecimento que também chega para nós, da diferença, às vezes, de um valor para um mandado de segurança na Justiça Estadual e outro na Justiça Federal, uma diferença discrepante, né? E a gente quer saber se há alguma perspectiva sobre um debate sobre esse tema, uma reunião com relação à redução das custas judiciais. Perfeito, doutor Carlos. Isso aí vai ser uma dos primeiros pontos de pauta para o início das nossas sessões no Conselho Seccional a partir de fevereiro. Já em janeiro, após a posse, nós iremos já reunir de maneira prévia com o Conselho Seccional. Vamos formar uma comissão para que analise essa questão das custas aqui perante o Tribunal do Estado de Justiça do Estado do Pará. Vamos apresentar esse estudo que vai ser feito por essa comissão e vamos debater no Conselho Seccional. Se possível, também vamos abrir. Aliás, é um pleito que nós vamos parar para planejar. Se for o caso de marcarmos audiência pública para ouvir a classe em relação a essa questão das custas, que uma audiência pública dessa também deve servir de amparo para o estudo da comissão que será formada. Essa comissão vai analisar todos esses aspectos em relação às custas do Tribunal de Justiça do Estado, e esse pleito será submetido à apreciação do Conselho Seccional. Então, mediante a apreciação e a deliberação do Conselho Seccional, nós vamos apresentar todos os nossos encaminhamentos e pleitos para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no sentido de que essa situação de exorbitância na questão da determinação do preço das custas judiciais nos processos aqui no Estado possa ser discutido conosco e revisto, né, no sentido de que a advocacia do Estado do Pará seja beneficiada. Né? Esse pleito será discutido na instituição, nós abriremos para a classe, para que a classe possa exercer o seu direito, a sua liberdade de pensamento, e as suas verificações a respeito desse fato, e nós vamos levar esse assunto de fundamental importância para todos nós, para a deliberação de discussão do Conselho. E estaremos sempre, de maneira muito democrática, analisando esse assunto e procurando sempre ouvir os anseios da advocacia. Presidente, só para o senhor ter uma ideia, o mandado de segurança na Justiça Federal com o valor da causa R$ 500 sai a R$ 5, e na Justiça Comum é 820.
Então, fica impossível o advogado. É uma discrepância, né? O jurisdicionado contratar um advogado com preço, com valor das custas nessas condições. Por outro lado, hoje a justiça ela cobra muito mais a comprovação da hipossuficiência para pagamento das custas. Hoje é difícil conseguir uma gratuidade da justiça. Então, todo esse ponto está nos atrapalhando, está nos enfraquecendo. Realmente, a OAB tem que tomar uma posição contra as custas. Por outro lado, eu queria fazer essa pergunta aqui, presidente, sobre a contabilidade da OAB. Vossa Excelência vai ter um voto, como eu já falei aqui, importante no Conselho. E eu queria saber se Vossa Excelência é a favor da contabilidade do TCU, da OAB ser feita pelo TCU. Qual a sua posição? Você é a favor de que a OAB não presta conta nacionalmente, ela não tem uma comissão independente para prestar conta para o advogado? Vossa Excelência tem uma ideia, em 2017, que o Observatório teve conhecimento extraoficial, que a OAB arrecadou 1 bilhão e 300 milhões de reais. Nós sabemos para onde foi esse dinheiro. Nós não vimos uma prestação de conta à presidência, à direção do Conselho Federal, na época, não prestou nenhuma conta, não contratou nenhuma comissão independente, uma auditoria independente para prestar conta para o advogado. Então, o Observatório é uma do pleito do Observatório que a OAB preste, seja a tomada de conta da OAB seja feita pelo TCU. Até porque o TCU já decidiu que a OAB, sendo uma autarquia, presta conta para o TCU. Qual a sua opinião? Qual vai ser seu voto lá na discussão no Conselho Federal, presidente? Doutor Mário Davi, eu sou, sinceramente, eu me posiciono contrário à questão da submissão das contas da OAB à apreciação do Tribunal de Contas da União. Primeiro, a OAB ela sobrevive única e exclusivamente das anuidades que são pagas pelos advogados e advogadas de acordo com o que cada seccional determina. Dentro do pagamento dessas anuidades, nós temos, cada seccional tem os repasses estatutários obrigatórios, percentualmente estabelecidos para o Conselho Federal, para o Fundo Integrado de Desenvolvimento da Advocacia, que é o FIDA, para o Fundo Cultural da Advocacia. Cada fundo desse tem um objetivo pré-estabelecido dentro das normas de regência da ordem, né? E cada seccional tem também os seus repasses obrigatórios para as subseções, para a mantença de toda a estrutura de cada seccional no território de cada estado. Ou seja, e a OAB não recebe dinheiro público, não é? No máximo, o que as seccionais recebem, além das receitas advindas do pagamento das anuidades, são alguma ajuda de custo em relação às taxas que são pagas do exame de ordem. Não é? Ou seja, o exame de ordem, quem angaria toda essa taxa que é paga através estabelecida para o exame de ordem é o Conselho Federal, e o Conselho Federal faz a distribuição para as seccionais, tendo como uma ajuda de custo. Ou seja, não existe aí dinheiro público empregado. É lógico que tanto o Conselho Federal como as seccionais, elas devem ter transparência, né, a respeito da aplicabilidade disso tudo. Devem prestar satisfação para a classe como é que as anuidades são empregadas. Mas também toda a classe deve saber que nós temos todos os repasses obrigatórios. Por exemplo, cada seccional, em relação a tudo que arrecada, tem que repassar 20% para a Caixa de Assistência. Ou seja, tudo tem um critério, tudo tem uma obrigatoriedade de repasses. Conselho Federal, seccionais, subseções, Caixa de Assistência. E tudo isso é feito. Por exemplo, nós temos auditorias externas da nossa conta, das nossas contas. As nossas contas são submetidas à apreciação do Conselho Seccional e, sendo aprovada pelo Conselho Seccional, por conseguinte, são também apreciadas pelo Conselho Federal. Ou seja, eu entendo que a submissão das contas da OAB a um Tribunal de Contas da União, ela vem, de certa forma, a tolir a independência da instituição. A nossa instituição carrega, historicamente, consigo essa verve, né, que nos dá uma amplitude cada vez maior de nós estarmos à frente de grandes lutas políticas e democráticas no nosso país, e no decorrer de toda a história de 9 décadas da nossa instituição. E a nossa independência sempre foi sagrada, né? Por exemplo, você coloca uma conta da OAB para ser submetida
ao Tribunal de Contas da União. Nós sabemos que as nomeações nos tribunais de contas, seja da União, seja dos estados, seja dos municípios, são nomeações políticas. Por exemplo, se a OAB se posiciona politicamente contra, por exemplo, um partido ou contra um certo parlamentar em relação a uma situação polêmica. E se esse parlamentar tem uma indicação em um tribunal de contas? Como é que ficará a independência da ordem nessa luta democrática, nessa luta política, nessa luta pela, eu digo agora por parte da ordem, pela observância das nossas finalidades? Então, é um outro pleito que eu entendo que a gente tem que ter muito cuidado ao discutir, não é? Logicamente que respeitando sempre qualquer e toda opinião contrária ao que eu estou aqui externando como pensamento em relação a esse assunto tão delicado e tão importante. Mas eu entendo que a submissão das contas da OAB a qualquer tribunal de contas vem a tolir a nossa liberdade de atuação e a nossa liberdade política, justamente pelo critério de nomeação de cada integrante dos tribunais de contas. Todos nós sabemos que são nomeações políticas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, o meu entendimento, respeitando qualquer tipo de entendimento diverso ao meu. Né? Mas, acima de tudo, nós temos que zelar pelo seguinte fato, que é muito importante. A OAB tem que ter transparência nas suas contas. A OAB tem que ter auditoria externa, não só do Conselho Federal. A OAB tem que dar satisfação para a classe a respeito de cada real que é empregado através do pagamento das anuidades. E isso é feito na nossa instituição aqui. Nós temos portal da transparência, nós temos um link onde nós mostramos como é empregado o dinheiro das anuidades. Nós sempre temos auditorias externas e temos auditorias do Conselho Federal que vem aqui analisar as nossas contas. Mas é lógico que esse trabalho deve ser sempre veiculado para a classe e é um dever que nós temos que ter. Eu posso assegurar que nesses 3 anos de gestão que nós teremos pela frente, nós estaremos sempre à disposição, no sentido de esclarecer para toda a classe, para toda a sociedade, como é que nós vamos empregar os dinheiros, as receitas, melhor dizendo, oriundas do pagamento das anuidades de cada advogado e cada advogada no nosso estado do Pará. Então, é uma discussão que a gente sempre deve travar. Eu acho que o bom debate deve ser sempre produtivo e nós devemos sempre respeitar as opiniões diversas às nossas. A democracia está aí para isso. O meu ponto de vista é esse, respeitando todo e qualquer ponto de vista contrário ao meu. Bem, presidente, o observatório, por analogia, entende que a contribuição do advogado ela caracteriza como dinheiro público. Por outro lado, é um interesse público mesmo, realmente. A contribuição tem um interesse público, isso é inegável, doutor Mário. É inegável. A OAB presta um serviço público, sem dúvida. Está feita que nós temos como finalidades principais a defesa da Constituição, a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa da justiça social, tudo aquilo que determina o inciso 1º da nossa lei de regência, do artigo 44 da nossa lei de regência. O nosso munus é público, em que pese a função da advocacia ser privada, o nosso munus é público, até porque, de acordo com o que estabelece o artigo 133 da Constituição Federal, nós somos essenciais à administração da justiça. Nós somos essenciais à materialização da prestação do jurisdicional. Então, a nossa função é pública. Agora, as receitas que recebemos, elas não caracterizam, no nosso entendimento, dinheiro público. Entendeu? Então, é um ponto de discussão que a gente deve travar. Eu acho muito interessante o seu ponto de vista. Concordo em parte, mas é uma matéria que deve ser debatida entre nós, sem sombra de dúvida. A classe deve sempre ter o acesso e a possibilidade, o espaço de poder discutir um tema dessa relevância, e parabenizo o Observatório por trazer à baila um assunto tão importante para todos nós. Presidente, a OAB considera que a anuidade, contribuição do advogado, ela caracteriza dinheiro público. Por outro lado, a OAB, para ela ter independência para cobrar de todos os poderes, ela tem que prestar conta. E os TCU já decidiu que a OAB tem que prestar conta. E nossa posição do Observatório é que, futuramente, que a OAB preste conta através do TCU, até porque tem uma ação no Supremo que vai ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal se a OAB realmente é competente para prestar conta ao TCU.
Couto, tem mais outra pergunta, Couto? Eu posso continuar? Temos, sim. Estamos nessa live aqui de 5 anos do Observatório Nacional da Advocacia, uma entrevista especial com o presidente da OAB do Pará. Couto, essa entrevista é antológica. Porque Verdade. É uma honra muito grande. Nós estamos discutindo todos os pontos da advocacia. Então, eu queria... É verdade. Continuar, um debate presidente. Saudável. E uma pergunta... Isso é maravilhoso. Um debate saudável é a melhor coisa que existe. Aliás, nós devemos sempre pautar a nossa atuação e louvo aqui a iniciativa do Observatório, que me coloco sempre à disposição de estar aqui para conversarmos, para debatermos assuntos relevantes. Meus parabéns, muito satisfeito de estar aqui. Parabéns, doutor Carlos, doutor Mário Davi Prado Sapa. É muito bom, parabéns mesmo. E olha que adiante, estarei sempre à disposição. Essa live é festiva, hein? É festiva essa live, verdade. Não é? Verdade. Mas, são 5 anos de um trabalho idealizado pelo advogado paraense Mário Davi Prado Sá, ao qual o Observatório tem se empenhado em algumas questões importantes para a advocacia. E nessa esteira da contribuição, nós vamos aproveitar uma pergunta muito importante, doutor Eduardo Imbiriba, que também, que hoje é o nosso presidente da OAB do Estado do Pará, que é com relação a uma proposta que o Observatório incluiu na reforma da Previdência. E teve a iniciativa de incluir na reforma da Previdência se esta contribuição, esta anuidade, se o advogado não poderia também recolher, não é, para a Previdência e poder ter uma garantia lá já no final da sua carreira, de uma garantia, porque o que ocorre é que muitos colegas nossos hoje, além de ter sido surpreendido pela pandemia, já foi surpreendido também pela mudança tecnológica, não é? Estão tendo que se adaptar com relação à questão ainda do PJE. E o Observatório se antecipou e levantou essa possibilidade do advogado recolher, junto à sua anuidade, também a Previdência Social. O que é que o senhor acha, o que é que o senhor pensa, e se pode ser feito, as suas considerações, por favor. Excelente, doutor Carlos. Nós temos um plano de previdência privada que, infelizmente, não encontrou uma adesão da classe. Por exemplo, a OAB Prev, a seccional de Minas Gerais, ela toma conta desse plano de previdência privada que a advocacia tem. Mas, em termos de adesão em todo o território nacional, nós não tivemos uma grande adesão, e é um plano de previdência muito bom. Por exemplo, eu contribuo para a OAB Prev, né? Mas um estudo nunca é necessário nós levarmos em consideração de que nós podemos também fazer um estudo no sentido de que a gente possa ter também um percentual de recolhimento para a Previdência Social e que para o advogado possa ter uma previdência no final da sua carreira. Não vejo com nenhum tipo de contrariedade esse posicionamento. E como eu sempre falo, nós devemos estar abertos ao debate, abertos à análise de um assunto importante que a gente pode levar, sim, a essa discussão e a um estudo para que no futuro a gente possa ter. Eu não vejo isso com nenhum tipo não vejo nenhum tipo de aspecto negativo nesse posicionamento. Mas deixando claro, a OAB ela tem um plano de previdência privado que é muito bom, só que nós não tem até agora a adesão da classe como um todo. Eu não sei se por falta de uma melhor comunicação, de um melhor marketing a respeito dos esclarecimentos de como se dá esse OAB Prev, mas eu acho muito positivo. Nós devemos, sim, analisar e, por que não, discutir de uma maneira mais aprofundada esse assunto. Bem, presidente, só para efeito pedagógico, nós fizemos essa proposta ao relator da Previdência.
e pedimos o apoio da OAB, Conselho Federal, mas infelizmente não tivemos. O relator acatou nossa proposta para incluir na reforma da Previdência que o advogado pudesse recolher para a Previdência conjuntamente com a anuidade. Infelizmente, na hora de incluir no voto, faltou o apoio político. A OAB não apoiou, porque a OAB virou as costas para a reforma da Previdência e foi contra. O Conselho Federal foi contra a reforma da Previdência. Foi qual mandato isso, doutor Mário? No Lamac. Quem era o presidente? Lamac. O presidente era o Lamac. Paulo Lamac. Lamac, Mas, presidente, um conselho de ordem ele muda muito em cada gestão, né? Isso aí pode ser debatido de novo. Eu não vejo nenhum tipo de... A proposta está na Câmara, nós deixamos... Está em tramitação. Da reforma podemos analisar. Está na comissão da reforma da Previdência, que foi acolhido, mas realmente não tivemos força política para se incluir no texto. O novo Conselho Federal, que vai se formar a partir de fevereiro deste ano, eu não vejo, pode ser provocado e pode também analisar mais uma vez o tema e aderir ou não. Porque, na realidade, o advogado ele recolhe a anuidade e pensa que está recolhendo para a Previdência, não está recolhendo. O advogado ele precisa contribuir para ter uma aposentadoria. Mas agora, isso é necessário para todos nós, com certeza. É necessário. Agora, presidente, pergunta que não quer calar aqui. Quando vai ser publicado o edital para a escolha da complementação da vaga no 5º Constitucional do TJ do Pará? E se Vossa Excelência é a favor do 5º? Porque o Observatório fez uma pesquisa em 2017, uma pesquisa nacional, perguntou para o advogado, porque a nossa proposta do Observatório, nós somos contra o 5º Constitucional. Nós achamos que está na hora dos advogados e membros do MP desembarcar dos tribunais de justiça. O Poder Judiciário não precisa mais de advogado e membro do MP nas suas fileiras. E hoje, a ideia do colega Evandro Liz e Silva, foi colocado na Carta de 88, ela é muito mais cabide de emprego. Para se ter uma ideia, as duas filhas dos 2 ministros do Supremo tomaram a vaga no Rio de Janeiro, um para o TJ estadual e a outra para o Conselho Federal. A do Fux para o Conselho Estadual e a do Marco Aurélio para o Conselho Federal. O advogado é de 25, 30 anos, passou na frente de todos os colegas dos grandes advogados do Rio de Janeiro. Então, nós, a partir disso e outros sintomas que nós estamos verificando, hoje o 5º Constitucional é mais um cabide de emprego. E a posição do Observatório é que uma futura PEC para se tirar o 5º Constitucional da Constituição. Qual é a sua posição e quando é que vai ser publicado o edital para que os advogados possam concorrer à vaga do decano Milton Nobre, hoje advogado Milton Nobre? Excelente pergunta, doutor Mário Davi Prado Sá. Vamos começar aí pelo final, né? Nós temos um conselho muito renovado, né, que foi eleito agora no pleito do dia 18 de novembro. O Tribunal de Justiça já nos enviou o ofício comunicando a vaga em aberto, vaga essa que pertence ao AB, do 5º Constitucional, né? Vamos iniciar os trabalhos do Conselho Seccional em fevereiro, né? E até o mês de março nós estaremos deflagrando o início do processo de 5º Constitucional. Nós temos aqui, atualmente, no estado do Pará, um processo de 5º Constitucional que passa por algumas fases. A fase inicial é, logicamente, o acolhimento e análise das inscrições de todos aqueles que desejam concorrer, né? Logicamente que essa análise vai ser feita pela comissão eleitoral, ou seja, todo o regramento da eleição do 5º Constitucional deve passar pelo crivo do Conselho Seccional, acredito que até o mês de março, né? Formada a comissão eleitoral e estabelecidas as regras do 5º Constitucional, da eleição do 5º Constitucional, nós vamos dar início ao processo. Atualmente, aqui na nossa seccional, nós temos o processo feito com as seguintes fases: análise das inscrições pela comissão eleitoral, né? Se as inscrições deferidas passarem no número de 12, ou seja, inscrições de candidatos passarem no número de 12, nós realizamos a primeira fase, que é a fase da eleição direta, em todo o estado do Pará. Ou seja, se tiverem mais
mais de 20 candidatos com as suas inscrições deferidas, os 20 candidatos serão submetidos ao voto direto da classe. Não é? Os 12 mais votados pela classe serão sabatinados pelo Conselho Seccional. É a fase de arguição, é a segunda fase. O Conselho escolherá a lista sêxtupla, não é? Nos 6 mais votados após a arguição, os 6 mais votados pelo Conselho, nós encaminhamos essa lista para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Estado vai escolher os 3 membros, ou seja, a lista tríplice, e essa lista tríplice será enviada para o governador do Estado, que irá escolher o novo representante do AB no 5º Constitucional. O 5º Constitucional ele foi criado justamente com o seguinte objetivo, com o objetivo de levar ao colegiado pensamentos diferentes. Por isso que nós temos o 5º Constitucional para a ordem e temos o 5º Constitucional para o Ministério Público, justamente para que o colegiado traga para si um pensamento não só advindo daqueles magistrados de carreira e que haja uma oxigenação de pensamentos diferentes e que o colegiado tenha um funcionamento cada vez mais democrático e positivo. Não é? Isso sofre muitas críticas na atualidade, mas justamente pelo fato de que existe essa fase final, que é a escolha do candidato ao 5º feita pelo chefe do Poder Executivo. Não é? Ou seja, é um outro assunto muito polêmico. Entendo eu que você também ter um colegiado formado só por juízes de carreira, ele não traz consigo, na sua plenitude, um ambiente totalmente democrático. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que analisar com muito cuidado esse processamento da escolha, porque ele acaba se tornando cada vez mais uma escolha com um viés muito político. Não é? Eu sou favorável ao 5º, e nós devemos sempre ter um cuidado, né, ao escolhermos os nossos candidatos. Não é? O presidente ele não tem que manifestar nenhum tipo de direcionamento ou de qualquer tipo de apoio a qualquer candidatura. Não é? O que eu tenho a dizer aqui é que o processo inicialmente vai ser deflagrado no primeiro semestre do ano de 2022. Nós vamos fazer um processo bem democrático, com muita lisura, com muito conhecimento para toda a classe a respeito de cada fase que irá ocorrer. Não é? Sou favorável ao 5º, mas só que nós sempre devemos ter uma análise cuidadosa a respeito da forma de escolha final de um candidato que vai compor esse tribunal. Entendo que não é favorável, uma opinião minha, que, lógico, sempre deixando claro aqui, respeitando as opiniões diversas, que um colegiado ele não deve só ser composto por juízes de carreira. Nós devemos ter também representantes da nossa instituição, e o Ministério Público deve ter os representantes também de uma instituição de muita importância para que um colegiado seja cada vez mais formado por pensamentos heterogêneos. Couto. Muito bem, muito bem. Quero deixar claro para o doutor Eduardo que aqui eu sou voto vencido no observatório, viu? Eu acho importante também a experiência do advogado, a visão, principalmente, que ele tem do lado daqui, é onde muitas vezes uma visão que o magistrado não pode ter, porque não tem contato com essa realidade, com as partes, e a visão do advogado também, para mim, é uma contribuição importante no judiciário, no caso do 5º Constitucional. Mas aqui eu sou voto vencido, só que nem o ministro Marco Aurélio lá, o ex-ministro. Mas eu aproveito essa pergunta para lhe fazer uma pergunta, doutor Eduardo. Ela é antiga, a gente ouve essa pergunta já há muitos anos, mas ela permanece atual, e se chama morosidade da justiça. O que nós podemos fazer enquanto... porque eu digo assim, que o advogado, por si mesmo, aqui na Amazônia, ele já é o seu mestrado, o seu doutorado, ele andar pela Amazônia, pelo nosso interior, advogar já é a sua pós-graduação. Certo? Eu mesmo lá pela região oeste, já vimos casos de pessoas que estavam 5 anos presas provisoriamente,
que foram absolvidas no tribunal do júri. Um processo sem certidão de óbito, sem laudo de exame cadavérico, quer dizer, processo deficiente, mas a pessoa presa e durante 5 anos da sua vida, provisoriamente, e ao chegar à presença do advogado, ser realizado o júri ou com absolvição. Eu lhe pergunto, o que pode ser feito para que a gente avance nessa questão de ter uma justiça que possa dar uma resposta mais rápida ao jurisdicionado, até porque muitas vezes o próprio advogado é cobrado como se ele fosse responsável pela demora, e ele às vezes está com o seu trabalho em dias, né? Eu também tive conhecimento um dia desse de um inquérito policial que perdura por quase 15 anos e não foi concluído ainda, mas pesa isso como um antecedente criminal na vida de uma pessoa. Então, sobre essa questão, o que pode ser feito para que a gente avance nessa resposta ao jurisdicionado e possa se ter uma justiça mais célere, uma resposta mais célere ao cidadão. Perfeito, doutor Carlos. Eu entendo que essa questão da morosidade ela tem diversos aspectos, não é? Primeiro, por exemplo, o senhor acabou de citar algumas situações da seara criminal. Não é? Os magistrados eles têm muita resistência em aplicar institutos que possam, de alguma forma, fazer com que esse exagero de procedimentos ou esse exagero de trâmites burocráticos eles sejam saneados. Né? Tem também uma resistência muito grande na aplicação de certos institutos processuais que possam vir a fazer com que um processo ande de uma maneira mais célere, que possam fazer com que, por exemplo, uma prisão provisória não seja considerada uma primeira atitude em relação a um procedimento, né, que evitem a superlotação. Por exemplo, nós tivemos em 2011 o advento das medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso existe uma resistência muito grande da aplicabilidade de prima facie dessas medidas cautelares por parte dos juízes. Nós tivemos o advento da audiência de custódia, que também existe uma resistência grande em fazer com que a lei anticrime, que foi aprovada recentemente, que alterou o Código de Processo Penal, venha a ter a sua aplicabilidade, em que uma situação possa ser resolvida ali de imediato, quando você chega à conclusão de que aquela conduta não existe o indício de autoria e materialidade suficiente para que tenha o prosseguimento. Mas a questão da seara civil, já temos questões também que se voltam a uma análise estrutural do Poder Judiciário como um todo. Nós temos aí comarcas muito afastadas, com deficiência de pessoal, deficiência de equipamento, com um número reduzido de juízes. Nós pegamos aí juízes respondendo por 3, 4 comarcas em diversas regiões do estado do Pará, em vários locais do estado do Pará. Então, é uma análise conjuntural muito complexa, onde a gente vai falar de lei, de aplicabilidade de institutos que possam representar uma celeridade maior em um trâmite processual, em questão estrutural, ou seja, falta de internet, falta de pessoal, em questões, por exemplo, da dificuldade da aplicabilidade da digitalização dos processos, né? Em questão de uma internet que tem problemas em todo o estado para que possam fazer com que o processo virtual ande mais rápido. Ou seja, é uma análise conjuntural muito complexa, que nós devemos sempre cobrar do Poder Judiciário que faça a sua parte, cobrar dos juízes que realmente apresentem perante o Poder Judiciário produtividade, né? Fazer com que o Poder Judiciário ofereça para o jurisdicionado melhores condições para que o jurisdicionado tenha uma resposta a respeito dos pleitos apresentados. Ou seja, isso aí deve ser uma luta ininterrupta. Depois da pandemia, nós estamos aqui com uma realidade que nós não podemos mais voltar atrás, é a virtualização da operacionalidade do direito. E nós temos que lutar para que essa virtualização ela seja oferecida de uma maneira eficiente. Porque com a virtualização você pode encontrar um meio para que um processo ande mais rápido.
Você pode encontrar um meio, por exemplo, que um advogado possa fazer uma sustentação oral da cidade onde mora e não tenha a obrigatoriedade de se deslocar para a capital. Isso faz com que você possa movimentar, peticionar através do processo judicial eletrônico, sem precisar estar aqui, onde o processo seu possa ser movimentado sem necessidade de um deslocamento para o fórum. Ou seja, é uma análise, é uma série de requisitos que nós devemos enumerar, que nós devemos apresentar ao Poder Judiciário e que nós devemos cobrar para que todos eles tenham a sua observância adequada e que a gente possa contribuir de alguma forma para que essa morosidade ela venha, com o passar do tempo, se serenando, ou seja, melhorando. Ou seja, a gente não vai acabar com a morosidade de uma hora para outra, mas a gente tem que lutar com que ela diminua. E com a nova realidade da operacionalidade do direito através da implantação do meio virtual, seja no exercício da judicatura, seja no exercício da advocacia, para que a gente possa, em conjunto, fazer com que essa aplicabilidade seja cada vez melhor e que possibilite a estrutura para que o juiz e o advogado, membro do Ministério Público, possam fazer com que os processos tenham mais celeridade. Bem, presidente, nós estamos aqui com 1h10 de live. Então, eu vou fazer a última pergunta antes das nossas considerações finais. Peço licença ao meu amigo Couto. Bem, presidente. Boa tarde, presidente. Bem, presidente, nós não temos aqui no Norte, no Pará e na região Norte, nunca tivemos um ministro no Supremo. Não temos um ministro no STJ. Não temos um ministro no TSE. Não temos um ministro no TST. O que está faltando, presidente? O que está faltando para a advocacia da região Norte, para a advocacia do Pará? Conseguir, até porque, presidente, como é sabido por Vossa Excelência, o Pará é o berço do direito. Os grandes juristas do Brasil nasceram aqui. Orlando Bittar, Clóvis Malcher, Silvio Meira, e o pai do direito de família, professor Zeno Veloso, que está no céu. Isso dito por mim numa reunião na UNAM em 87 pelo pai do divórcio, o senador Nelson Rodrigues, que me deu parabéns e disse, por ser o aluno do professor Zeno, e me disse, esse é o novo pai do direito de família, e realmente, o grande jurista paraense, Zeno Veloso. Então, com todo esse cabedal que nós temos aqui, o berço do direito, nós não conseguimos emplacar um ministro do Supremo, nós não conseguimos emplacar um ministro do STJ. Aliás, a região toda não tem ministro. A gente vai em Brasília, eu queria, antes de me aposentar, ir no gabinete do ministro paraense. Não tive esse privilégio, não estou tendo até agora. Tá? O Couto estava na lista para ser o ministro do Supremo, o terrivelmente evangélico, mas infelizmente não deu, né? Você que ainda teve. Tá? E eu queria saber de Vossa Excelência o que é que nós podemos fazer para a gente emplacar o ministro no STJ, no Supremo ou nos tribunais superiores. Qual é a sua posição? Qual é a sua luta que Vossa Excelência vai ter? Eu aproveito para emendar esse pensamento, doutor. O doutor Couto. Eu aproveito para emendar, peço licença ao doutor Eduardo, com relação também à questão da instalação de um TRF aqui, porque o custo Amazônia ele é algo diferenciado. Nós estamos distante, as passagens aéreas, a logística, para que o advogado vá se deslocar até o TRF1, por exemplo, é uma coisa que é para se refletir. Então, também aproveitando e emendando a pergunta do doutor Davi, a instalação de um TRF, que será uma grande bandeira também do observatório. Esperamos contar também com a luta de toda a sociedade para que a região Norte possa ter, sim, o seu TRF. Inclusive, só reforçando a pergunta, Couto, é o seguinte, o princípio do desenvolvimento regional. O princípio da federação. A região Sul ganhou mais um TRF, a região Sul tem 4 TRF, a região Sudeste. A região Sul tem 2, vai conseguir mais um agora, 3. A região Nordeste tem 1, e o Norte não tem não tem um TRF. Nós precisamos de uma Justiça Federal do 2º grau. Inclusive, um dos combates à proteção da Amazônia passa pelo 2º grau, porque a Procuradoria, aqui, os procuradores aqui da região Norte fazem um trabalho excelente de prevenção, de multa, de ações
contra os desmatadores da Amazônia, que destrói o meio ambiente, mas, infelizmente, multas, né, várias multas, mas, infelizmente, fica no segundo grau, porque a máquina do TRF1 é uma máquina anacrônica. É 5 anos para julgar um recurso. Então, até a proteção da Amazônia passa pelo TRF. E nós não temos. Foi acabado de criar o TRF-6 em Minas Gerais. Quer dizer que nós temos um TRF em Minas, temos um TRF em Espírito Santo, no Rio de Janeiro e São Paulo, enquanto nós, daqui da região norte, não temos nenhum TRF, uma justiça de segundo grau da Justiça Federal. Então, o que está faltando para a gente conseguir um TRF? Qual vai ser a sua posição e a sua luta para a gente conseguir? Eu sou totalmente favorável à implantação de um TRF aqui na nossa região. Isso isso já passou da hora. É um absurdo. Nós temos que nos deslocar para Brasília para tratarmos de processos aqui da região norte, para termos uma reunião, por exemplo, uma audiência. Logicamente que temos aí, hoje em dia, o meio virtual, que pode nos possibilitar uma facilidade maior. Mas, politicamente, é necessário que a gente já tenha aqui no Pará um TRF. Mas isso aí esbarra em quê? Esbarra na falta de vontade política, né? Porque até hoje nós não tivemos, com todo respeito à nossa bancada do Pará no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, nós temos que ter uma representatividade maior para que essa vontade política se fortaleça e para que a gente possa justamente ter força no sentido de conseguir trazer para cá um tribunal dessa envergadura que é o TRF. Já tivemos algumas movimentações nesse sentido, mas falta uma vontade maior. E lógico que isso aí pode partir de nós. Sempre a advocacia ela foi responsável por muitas mudanças e pela oxigenação de muitos pensamentos, seja em termos políticos, seja em termos jurídicos. Eu entendo que é uma luta que a gente pode encampar. Não é uma luta fácil. Nós temos que cobrar da nossa representatividade no Congresso Nacional, né, das nossas bancadas no Congresso Nacional, para que implementem o impulso e a força necessária no sentido de que esse pleito tão importante para nós se materialize. Eu acho muito válido. É um assunto que a gente tem que discutir, é um assunto que a gente tem que avançar, mas eu digo, está faltando uma representatividade maior nossa, do Pará, no nosso Congresso Nacional, no sentido de fazer com que essa luta seja implementada de uma forma cada vez maior, melhor e mais forte. Viu, presidente? Não só do Congresso, presidente, mas no Conselho Federal. Quem são os conselheiros eleitos federais? O pleito deve sair da seccional, deve ganhar força no Conselho Federal, e do Conselho Federal devemos partir para a luta no Congresso Nacional, no Poder Legislativo, sem dúvida. É uma luta que começa aqui. É uma discussão que nós devemos sempre travar da melhor forma e tentarmos envidar todos os esforços necessários para que a gente consiga um feito que é muito importante para todos nós. Ou seja, eu estou sempre aberto a essa discussão, doutor Mário. O Conselho Seccional, ele sempre, nesse triênio, ele sempre vai ser pautado, e espero eu que seja sempre pautado por discussões democráticas de uma amplitude e de um grau de importância que venha favorecer a nossa sociedade como um todo. E estaremos sempre aqui apostos e dispostos a enfrentarmos esses debates e defendermos essas causas de muita envergadura e de muita importância para o nosso Estado, para a nossa região norte. No que se refere à representatividade do Estado em termos de juristas e tribunais superiores, eu também entendo da mesma forma. Nós temos que levar os grandes nomes daqui para Brasília, para que entrem no cenário de um debate em Brasília e que, a partir daí, ganhem também a força e envergadura necessária para que o Conselho Federal encampe a luta e leve esses nomes para concorrer às vagas nos tribunais superiores. Isso aí, sem sombra de dúvida. Então, eu sempre estou favorável a essas lutas democráticas e a respeitabilidade cada vez maior, não só do nosso Estado, mas na nossa região, no cenário nacional.
Então, sempre nós devemos... Estarei aqui sempre à disposição, meus amigos. Sempre à disposição, por isso eu considero muito significativo esse espaço aqui no dia de hoje, para que a gente possa pautar sempre discussões dessa natureza e para que a gente possa sair daqui com encaminhamentos a respeito da continuidade de um debate, de uma reunião como essa, e que a gente vá avançando, que se leve esse pleito para o Conselho Estadual, seccional, que a gente leve esses pleitos do Conselho Seccional para o Conselho Federal e que a gente ganhe uma força cada vez maior no cenário nacional. Então, estou sempre à disposição para defender o Estado do Pará, para defender a nossa advocacia, para defender a nossa região em todo e qualquer palco de debate. Presidente, quem foram os seus conselheiros federais? Você poderia dizer, mencionar, declinar os nomes dos conselheiros federais? Que não vai conselheiros federais efetivos, doutor Alberto Campos, atual presidente, que vai agora nos representar em Brasília, doutor Jader Kawaj, que foi reeleito agora, né, que vai para o seu segundo mandato no Conselho Federal, a atual vice-presidente, doutora Cristina Lourenço, os 3 vão ser os conselheiros efetivos. E nós temos os 3 conselheiros suplentes, que é a doutora Ana Iades, a doutora Suena Mourão e o doutor Sérgio Pinheiro, que é advogado eleitoralista, ou seja, a paridade aí aplicada em todos os setores da OAB e também na nossa bancada no Conselho Federal. Nesse particular, doutor Davi, eu faço aqui o registro da minha gratidão, a lembrança que as convenções aqui do Pará, as pequenas, humildes convenções, a Convenção Apostólica do Brasil, a Convenção Assembleia de Deus Boliviana do Brasil, a Convenção Apostólica Social do Brasil e a CONIDEC, que, baseado em uma ação que nós entramos no Supremo pedindo inspeções nas barragens brasileiras antes do acidente de Brumadinho, fizemos uma citação de uma passagem bíblica. Esta ação ela não foi aceita no Supremo. Foi invocado o mesmo precedente da transposição do Rio São Francisco e também da Raposa Serra do Sol. Esse precedente foi aceito como ação popular no Supremo e nós invocamos a nossa com relação a Beloçã, ao projeto Volta Grande de mineração, que construiria uma barragem de 1,5 vezes maior do que a de Mariana, na região do Xingu, com 96 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério, 30 toneladas de cianeto e etc, e etc. E nós pedimos para que esse projeto fosse analisado com cuidado, porque ele estava sendo feito de uma forma um pouco atropelada, com relação à legalidade. E baseado nesta ação, que não foi aceita, posteriormente, infelizmente, aconteceu o desastre lá em Brumadinho, né? Então, aqui, doutor Davi, pela sua citação, eu faço o meu agradecimento a essas convenções que lembraram do meu nome, se reportaram através de um ofício indicando esta ação ao presidente da República e eles receberam uma resposta do recebimento. O nome realmente foi até a mesa da presidência da República e eu acredito, assim, que a semente foi semeada. Uma atitude pequena, assim, aos olhos de muitos, mas uma grande conquista para a região amazônica, que em toda a existência do nosso país nunca houve uma pessoa formada pela Universidade Federal do Pará ocupando uma vaga no Supremo. E eu me orgulho muito desta universidade, a qual me formei, e que nada mais justo para acabar um pouco, diminuir com essa diferença, com essa discrepância da região norte com o país, não é? Nós que somos o futuro da logística do país, nós que somos, que temos água para sustentar o planeta por 250 anos, nós não conseguimos sequer fazer uma ferrovia como a Ferrogrão, porque um ministro do Supremo dá uma decisão monocrática e diz aí não pode, aí não se pode construir ferrovia. Então, essa importância que essas igrejas tiveram de fazer a indicação, terão sempre a minha gratidão pela semente que foi semeada e que um dia, sim, eu acredito que haverá, sim, um paraense lá no Supremo, e não precisa ser eu, mas que nós tenhamos, sim, uma pessoa que possa honrar essa missão da justiça com dignidade, com honestidade, e com a importância
que o cargo tem, não é? Perante os nossos jurisdicionados. Então, obrigado a essas igrejas, e Davi, pela menção, eu fiz sentido de fazer essa consideração também com esse respeito. Tá, Couto, obrigado aí. Bem, presidente, nós já estamos com 1h20 de live. Suas considerações finais. Desde já, agradecemos vossa presença aqui no Observatório, foi gratificante. Posso dizer já de antemão, foi a melhor live que o Observatório já fez. Muito obrigado. Muito importante para a advocacia paraense. Discutimos vários temas nacionais, temas regionais, e mais do que tudo, pela primeira vez, um presidente eleito que realmente pode mudar a história da advocacia no Pará. Então, suas considerações finais. Doutor Mário Davi Prado Sá, muito obrigado pela sua última consideração aqui, dizendo que a nossa gestão pode mudar e pode significar uma nova era aqui da nossa OAB. Sempre a gente tem como objetivo primordial o compromisso com a instituição, o compromisso com as finalidades da ordem. Saibam que nós vamos fazer de tudo, vamos trabalhar muito para que a nossa gestão seja uma gestão histórica, né, para que a nossa gestão seja uma gestão, cada vez que, quando eu falo nossa, a gestão da advocacia. A gestão não é do Eduardo Ibiriba, a gestão não é do grupo político que vai ali trabalhar. A gestão é da democracia, a gestão vai ser da advocacia e, consequentemente, da democracia da sociedade. É dessa forma que a gente vai procurar pautar o nosso dia a dia de trabalho na ordem. Eu tenho só que lhe agradecer pelo espaço, né? Todos os temas que foram tratados aqui no dia de hoje são temas de extrema e fundamental importância. Eu acho que esse debate deve ser cada vez mais aprofundado, né? O Observatório Nacional da Advocacia está de parabéns pela iniciativa, pelo espaço. Digo que estarei sempre aqui à disposição, todas as vezes que for chamado para tratar de qualquer tema que seja relevante para a nossa classe, que seja relevante para a sociedade paraense brasileira, eu estarei sempre aqui à disposição. Saibam que a Ordem dos Advogados do Brasil estará cada vez mais de portas abertas para que a gente possa debater, para que a gente possa discutir temas importantes e temas fundamentais para o bem da nossa profissão e para o bem da nossa sociedade, para o bem do nosso país. Eu digo aqui, contem, vocês podem contar sempre comigo, estarei sempre lá na OAB de portas abertas, não vou parar de percorrer todo esse estado, levando os serviços da OAB, levando a presença dessa seccional nas 26 subseções do estado e, logicamente, também me fazendo presente aqui na capital, que é fundamental que a gente possa fazer com que a advocacia se sinta amparada pelo braço forte da instituição. Muito obrigado, doutor Carlos Couto, muito tempo que eu não falava com o senhor. Saiba que foi uma satisfação revê-lo aqui nesse momento tão importante e agradeço cada vez mais pelo espaço e dia 13 estaremos lá na nossa... 13 de janeiro está marcada a nossa posse, né? Vai ser realizada no Teatro Maria Silvia Nunes e toda a advocacia paraense está convidada. Será uma satisfação tê-los lá, assim como será uma satisfação tê-los cada vez mais acompanhando o dia a dia da OAB. Muito obrigado e parabéns ao Observatório Nacional da Advocacia. O Observatório agradece, presidente. Só que eu gostaria de dizer, para encerrar, eu queria agradecer aqui a MM Produções e dizer que as futuras lives do Observatório, em 2022, que nós estamos programando, vai ser uma live com o jornalista Caio Blind, de Nova York. Nós vamos discutir as cortes supremas, a diferença entre a Corte dos Estados Unidos e a nossa Corte. Tá? Esse é um tema. Depois sensacional esse assunto, doutor. Sensacional. Esse direito comparado aí entre as Supremas Cortes dos Estados Unidos e do Brasil, muito importante, porque cada uma tem as suas peculiaridades, não é? E o direito anglo-saxão e o nosso direito romano-germânico, eles carregam muitas diferenças, e essa diferenciação entre as duas Supremas Cortes, ela é um assunto muito bom para ser debatido, e vou acompanhar essa live, e, se for possível, eu tenho as minhas considerações a fazer também vai ser convidado. A respeito das duas Supremas Cortes. Então, até porque esse direito comparado é muito bom de se estudar, é muito bom de se debater, é muito bom da gente observar essas diferenças entre a aplicabilidade da lei, que é feita de forma tão diferente em ambos os aspectos dessas duas aplicabilidades do direito no nosso mundo. Então, parabéns mais uma vez. A segunda live que nós estamos programando vai ser comandada pelo Couto aqui, Meio Ambiente, Amazônia, distribuição está passando a Amazônia. Também.
tá? O Couto vai escolher seus convidados. E a terceira live, até março, nós vamos fazer direito espacial. Nós vamos discutir o protocolo que está se discutindo, a ciência se discute, o protocolo com os alienígenas. Qual vai ser nosso protocolo? Esse é um tema importante que o Observatório é pioneiro em discutir direito espacial brasileiro e internacional. Tá? Eu agradeço a todo. Couto, parabéns. Maravilha. Obrigado, Couto. Quer falar mais alguma coisa, Couto? Tá bom, quero parabenizar o Observatório pelo seu aniversário, parabenizar o doutor Eduardo Imbiriba, desejando sucesso absoluto na sua gestão. Deus venha iluminar você e a nossa instituição tão importante, que tenha um engrandecimento da UAB, do nosso judiciário, para que a gente possa estar cada dia melhor prestando serviços à população que precisa ter acesso à justiça, este valor tão importante. Parabéns, doutor Mário Davi, presidente do Observatório. Assino embaixo que foi uma das melhores lives do nosso Observatório, foi essa, realmente. A gente sente a importância dos temas e um clima muito bom. E pode contar com a gente. Um clima harmonioso, né? Um clima de festivo mesmo, foi festivo. Tanto é que eu convido Vossas Excelências para ir lá no coquetel agora, né? Quando estamos chegando. Maravilha. Vamos lá. Presidente, bora lá, estou te esperando. Hein? Obrigado Davi, a todos. Posso fazer o encerramento, Davi? Parabéns, Márcio. Parabéns pela produção aí, valeu. Boa noite a todos aí. Muito obrigado ao povo que está assistindo aqui. Parabéns. Muito obrigado. Valeu. Boa noite.